Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o pastor Ivaldo Costa, quarto coordenador da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Igreja esta gestada pelo pastor Sérgio Melfior. Também o pastor Eliseu Melfior, nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical nesta cidade. E é uma alegria muito grande podermos voltar aqui para compartilhar com você mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 7. Lição de número 7 da nossa lição, onde estamos abordando o tema geral: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E quem vem comentando esta lição neste trimestre é o pastor Silas Queiroz. Aproveite para compartilhar com seus amigos, seu professor, seus alunos, este belíssimo assunto, porque muito vai nos ensinar acerca hoje dos pensamentos. É isso mesmo. Hoje o assunto que nós temos é os pensamentos, arena de batalha na vida cristã. Bom, logo de início, nós precisamos saber o que são os pensamentos. Bom, pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens. Mas na frente nós iremos entrar um pouquinho mais em detalhe sobre este conceito. Muito bem, quem vem corroborando este tema é justamente o texto de Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Muito bem, Paulo já está nos dando aqui uma deixa sobre a questão dos pensamentos. Os pensamentos, apesar de que eles, nas suas formações, porque eles nascem, de processos mentais constituídos aí das informações, reflexões, das nossas lembranças, sentimentos, sons, imagens, apesar dessa sua origem, mas ainda assim nós temos essa capacidade de poder, não 100%, mas dentro de uma proporcionalidade, gestar o desenvolvimento, a manutenção e a permanência dos nossos pensamentos. A verdade prática vai dizer: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, olha só, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Essa é uma condição que nós temos, através da palavra de Deus, de poder termos a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, mediante as leis constituídas pelo nosso Deus. Primeiro, as leis morais, aquelas que estão na nossa consciência. E também as leis trazidas pela palavra de Deus, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós temos 3 objetivos a serem alcançados nesta lição. Primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Em segundo lugar, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4:8. E, em terceiro lugar, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos destrutivos. Olha, isso aqui é importante nós estarmos repassando, perpassando aos nossos alunos, porque a maneira que nós vamos desenvolvendo nossos pensamentos, também nós vamos desenvolvendo as nossas práticas. Isso é uma verdade. A palavra-chave é pensamento. Bom,
A nossa lição ela vem sempre dividida em 3 pontos, e para cada ponto, 3 subpontos, A, B e C. O primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar sobre uma visão introdutória. Vamos introduzir então como é que aparece essa ação do pensamento, já que o pensamento ele é uma faculdade também da alma, né? Nós estamos falando aqui da parte imaterial do ser humano, a alma, espírito, que apesar de estudarmos separadamente, mas eles estão juntos, permanentemente estão juntos, né? E essa lição nós estamos tendo a oportunidade de podermos estudar o homem de forma completa, parte material, corpo, parte imaterial, alma e espírito, e assim tendo também a condição de poder conhecer as faculdades de cada uma dessas partes eh, em que constitui o ser humano. Então vamos ao primeiro subponto deste tema, uma visão introdutória. Nós vamos falar nesse subponto sobre a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade, primeiro, olha só, de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Veja bem que Deus não criou máquinas, Deus não criou robôs, Deus criou personalidades. Deus criou seres inteligentes, capazes de se comunicar, capazes de compreender a vontade de Deus e nessa compreensão também poder raciocinar, fazer comparações, refletir sobre uma ordem e também dentro dessa capacidade em que o homem ele nasce, ele também pode desenvolver criações, ele pode se relacionar com Deus e pode se relacionar também com o outro. Tudo isso você vai ver em Gênesis 26, 28, depois capítulo 2, do versículo 18 ao 23, e depois o capítulo 3 e o versículo de número 8, tudo isso lá no primeiro livro da Bíblia. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis 3:6 e 1 Timóteo 2:14. Veja bem que no relacionamento que foi se constituído entre Eva e a serpente, foi originando-se ali uma base de raciocínios, de pensamentos, de mentalidades acerca do que Deus tinha falado para não comer do fruto e agora do que a serpente estava falando, onde a serpente ela dizia que não havia nenhum problema eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, isso começa a gerar na mente da Eva pensamentos. E esses pensamentos vão lhe levando a duvidar da palavra do seu Criador, da palavra de Deus. Deus disse: não coma, nem toquem no fruto, porque se vocês comerem, vocês vão de morrer. Mas as palavras da serpente foram conduzindo Eva a um estado de dúvida, a tal ponto de ela ceder e comer do fruto. Ora, ela não desenvolve nesse momento a permanência de uma consciência daquilo que Deus havia falado. Por quê? Porque a sua mente estava tomada agora por novas informações advindas da serpente. Lógico, quando nós falamos em serpente, nós estamos pensando aí
em Satanás, que está usando o corpo dessa serpente e introduzindo na mente de Eva justamente esses pensamentos que lhe levaram a duvidar das palavras do próprio Deus. E comendo do fruto, ela pega e oferece a Adão. Adão também não usa agora das suas capacidades intelectuais baseadas na palavra também do seu Criador, quando disse para eles não comam. E ele acabou comendo também. Por quê? Porque também se deixou levar pelas palavras de Eva, né? E agora não reflete sobre o que o Deus havia lhe falado. Então, se nós pensamos em algo, é muito propenso nós colocarmos esses pensamentos em prática. E se esses pensamentos atingirem as nossas emoções, nós corremos um risco muito grande de cedermos a esses pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos, eles surgem justamente daquilo que nos atinge externamente. Não apenas externamente, mas também das informações que já estão contidas em nossa memória. E a partir do momento que essas informações elas atingem de cheio a nossa emoção, a emoção ela vai ser o combustível para nossas ações. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Aquilo que nós deixamos permanecer, estruturar na nossa mente. Por quê? Porque elas poderão nos levar a práticas boas ou práticas ruins. Então, veja bem que os dois se deixaram levar pelos seus pensamentos e cometeram práticas de desobediência. No entanto, que eles sofreram, como todos nós sabemos, uma consequência de saírem do Jardim do Éden e assim também serem punidos, né, por Deus de várias formas. O segundo subponto da nossa lição vai falar sobre conceito e origens. De quê? Dos pensamentos. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sonhos e imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, ou seja, biológicos, psicológicos e espirituais, ou também externamente, ambientais, por exemplo, as experiências cotidianas. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. E a Bíblia vai corroborar essa verdade em Filipenses 4:8, Provérbios 3:1-7, depois Provérbios 15:28, Jeremias 17:5 e 10. Todas essas informações aqui contidas na Bíblia nos dão respaldo que nós temos esse domínio de permitir com que os pensamentos eles se constituam permanentes na nossa mente ou tendo também essa capacidade de desviá-los, de substituí-los, pensando em algo diferente. Bom, a criação dos pensamentos é um processo complexo que envolve várias áreas do cérebro trabalhando em conjunto. Não há uma única região dos pensamentos na nossa mente ou no nosso cérebro. No entanto, algumas partes têm papel fundamental nesse processo. E eu trouxe aqui para nós algumas regiões do cérebro aonde vai estar se processando os nossos pensamentos, né? Sabe-se que o cérebro ele é uma rede de conexões. Então, não se pode dizer que uma parte só do cérebro está responsável por determinada situação. Não. Ele é uma rede que ele funciona
em harmonia. São várias áreas do cérebro que desenvolvem, às vezes, uma mesma situação. Por exemplo, o córtex frontal, parte da frente do cérebro, logo atrás da testa. É o centro executivo da mente, responsável por planejar, raciocinar, tomar decisões e criar pensamentos abstratos. É aqui que surgem os pensamentos conscientes e reflexivos, a capacidade de imaginar, prever e criar ideias novas. Então veja bem, a parte frontal, córtex frontal, é justamente nessa região que vai estar se desenvolvendo toda essa área de raciocínio, de decisões, os pensamentos, todos vão estar sendo formados nessa área. Veja bem que também é importante salientar aos pais que essa área do cérebro, que é responsável por toda essa parte tão importantíssima do ser humano, que por onde nós percebemos a questão daquilo que nós chamamos de maturidade, né, do ser humano, essa região do cérebro, ela vai estar completa somente a partir dos 21 anos de idade. Então fica essa deixa que os pais não sejam permissivos com os vossos filhos eh, nas suas solicitações, nas suas petições. Por quê? Porque eles ainda não estão com essa área do cérebro responsável por todo esse poder de decisão madura, né, inteiramente formado. Então, eh, seja responsável com esse seu filho, aconselhe, instrua e, se for necessário, diga sim, mas também, se for necessário, diga não, que é importante isso. Bom, o córtex frontal é o escritório central dos pensamentos conscientes. Bom, também nós temos aqui em segundo lugar o córtex parietal e temporal. Ou seja, nós estamos falando dessas duas regiões do cérebro, né? O temporal, né? Lado esquerdo, lado direito, e também nós estamos falando do parietal, parte de cima do cérebro. Ajudam na integração das informações sensoriais, visuais, auditivas e táteis, que formam a base para os pensamentos. O lobo temporal, por exemplo, está ligado à memória e linguagem que sustentam o conteúdo do pensamento. O lobo parietal participa da noção de espaço, corpo e consciência, influenciando a forma como pensamentos sobre nós mesmos e o mundo. Mas também nós temos o hipocampo, que é a estrutura profunda do sistema límbico. Armazena e recupera memórias, que são matérias-primas essenciais para os pensamentos. Sem o hipocampo, não conseguiríamos construir pensamentos baseados em experiências passadas. Também nós temos o sistema límbico, onde estão a amígdala, o tálamo e etc. Contribui com a parte emocional dos pensamentos. Quando você pensa em algo que te causa medo ou alegria, essas emoções vêm justamente do sistema límbico. E a rede neural, de modo padrão. É uma rede que conecta várias regiões pré-frontal, parietal, temporal e entra em ação quando estamos pensando para dentro, sonhando, acordando, refletindo ou lembrando do passado. Bom, nós vimos aí que não existe uma região, né, específica onde esses pensamentos eles sejam inteiramente originários, não, ou originados, não. Nós temos aqui o córtex pré-frontal, onde é uma região, mas ela é composta de várias outras substâncias que aí, trabalhando em rede, vai se desenvolver todas essas faculdades mentais do ser humano. É bom sempre a gente dar uma analisadazinha antes de trabalharmos esse assunto na nossa escola bíblica dominical, um pouco sobre neurociência, a fisiologia do cérebro, para que a gente possa instruir muito bem os nossos alunos, a fim de que não fique assim uma aula onde
o aluno não consiga fazer um paralelo com algum tipo de imagem, com algum tipo de informação, aonde ele possa processar da melhor forma a questão do conteúdo. Muito bem. O terceiro subponto vai falar sobre as características do pensamento. Bom, em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5:22. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Salmos 101, versículos 3 e 5. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Bom, a entrada para a nossa parte racional, digamos assim, dirigida pela mente, serão justamente os nossos órgãos dos sentidos, os nossos órgãos sensoriais, que são os olhos, o tato, o paladar e etc. Por aí vai entrando as informações para a nossa mente. Então, é como o autor diz aqui, nós precisamos ter muito cuidado com as coisas que estão diante de nós, para que não venham contaminar a nossa mente, não venham contaminar os nossos pensamentos, não venham nos afastar de Deus. Porque até então é importante salientar que na dispensação que nós estamos vivendo, também a intenção do nosso coração é levada em conta como pecado, né? E a intenção do coração não está visível a olhos nus, né? Aos olhos físicos, mas Deus vê aquilo que está no nosso coração. E por onde é que nascem essas intenções do nosso coração, da nossa mente? São justamente através daquilo que nós alimentamos no nosso pensamento. Vêm as informações, essas informações, elas vão gerar sensações, vão gerar emoções, vão gerar pensamentos, e se ela se estruturar dentro do nosso coração e se formar, isso é levado também em consideração como pecado. Lembra que Jesus disse: se olhares para uma mulher com um olhar impuro, do coração tu já adulterastes com ela. Então veja bem que Deus, dentro dessa dispensação que nós chamamos de dispensação da graça, Deus ele leva também em consideração essas nossas as ações das nossas faculdades imateriais. É bom sempre nós estarmos atentos a isso. Bom, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, seus próprios desejos, quando esta o atrai e seduz, ou seja, vira emoção. Virou emoção, para virar prática é muito rápido, porque as emoções é justamente o combustível para as nossas práticas. Bom, então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está falando isso. Nós vamos para o nosso segundo ponto, que vai falar sobre a gestão dos pensamentos. E o nosso primeiro subponto vai falar sobre o imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências e sentimentos ou emoções, não sem razão. Tem
entre seus epítetos o de Epístola da Alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente, ao usar o pronome indefinido tudo. Abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos 1, 21 e 22. Como temos gerido nossos pensamentos? Aqui é uma pergunta do comentarista. Por quê? Porque aqui ele está trazendo para nós, baseando nesse texto de Paulo aos Filipenses, que nós temos esse poder de gestão dos nossos pensamentos. Nós podemos ser permissivos aos pensamentos que vão se gerando na nossa mente a partir dos ambientes onde nós estamos por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Então, nós temos essa capacidade de poder gerir. E o que é que a Bíblia está dizendo aqui? O que é que Paulo está aconselhando aqui para que venha ocupar a nossa mente? Que nós cristãos, nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável. Ocupar a nossa mente com esses adjetivos. Mas, pastor, tem coisas que eu quero pensar e não penso, tem coisas que eu não quero pensar e eu acabo pensando. De fato, a, 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 a gestão não é fácil, né? A gestão não é fácil. Quantas vezes nós somos atingidos por situações externas que acabam tomando conta da nossa mente e que, se nós não fizermos assim uma certa força, uma certa relutância, eles ficam ali permeados na nossa mente e ficam martelando, né? Para que nós estejamos sempre pensando, refletindo sobre determinadas situações. Mas Paulo está dizendo aqui que nós podemos relutar contra esses maus pensamentos e pensar naquilo que é de boa fama, naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro, ou seja, naquilo que é nos dado através da palavra do Senhor nosso Deus. Aí por isso ele pergunta: como temos gerido nossos pensamentos? Como temos gerido os nossos pensamentos? Né? Logicamente que essa gestão ela tem que ter um embasamento. Eu preciso estar alicerçado em algo para que eu possa ter argumentos, eu possa ter ferramentas poderosas para que eu possa também ter suporte para gerir esses pensamentos. E qual é essa maior ferramenta? É justamente a palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós podemos, pela palavra de Deus, termos a nossa mente inteiramente transformada. Bom, Romanos 1, 21 e 22, na nova tradução linguagem de hoje, diz: eles sabiam quem é Deus, mas não lhe deram glória que ele merece, nem agradeceram. Em vez disso, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente ficou cheia de escuridão, dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. Olha só, uma tradução muito bem explicada para que a gente fique muito mais com entendimento do que os homens aí são capazes de fazer. O nosso segundo subponto, ele vai falar sobre as técnicas, né? E vai nos dar também a capacidade de podermos entender aquilo que está acima delas. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana.
ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Colossenses 3:1. Pensar além das circunstâncias temporais, através da percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher nosso coração da esperança que não traz confusão. Romanos 5:5. A visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Olha só, meus irmãos, a palavra de Deus nos manda pensar nas coisas que são do céu, de cima. Como assim, pastor? Eu nunca fui lá e eu só posso gerir meus pensamentos a partir do momento que eu tenho acesso a imagens, a informações, para que possa desenvolver a minha capacidade imaginativa. Nós nunca fomos no céu, mas nós temos a palavra do céu em nossas vidas, em que ela vai nos dando essa capacidade não só imaginativa, mas também vai nos dando essa estrutura, essa base de esperança de que há um lugar melhor do que esse em que nós estamos vivendo. Então, pensar nas coisas que são do céu é pensar nas coisas que são boas, é pensar nas coisas que são frutíferas, que são promissoras, que nos elevam em conhecimento, que nos elevam em esperança, que nos dão a capacidade da felicidade, da paz, da alegria, da harmonia, do bom relacionamento, do desejo do bem-estar, não apenas meu, mas também do meu próximo, de ter a capacidade de pensar nos relacionamentos, não julgando as pessoas pelo que elas têm, mas pelo que elas são, né? Então, pensar nessas questões é pensar naquilo que é divino, naquilo que é do céu. E ocupando as nossas mentes e deixando esses pensamentos divinos se gerarem na nossa mente, isso vai nos libertando das ansiedades desse mundo, né? Nós lemos lá atrás por onde é que entram as porfias, por onde é que entram todas essas confusões na nossa mente, se não pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, pelos nossos próprios desejos humanos. E isso, muitas vezes, de forma exacerbada, vai criando em nós esses transtornos, né? Esses transtornos como ansiedade, a depressão, o estresse, enfim. Bom, Mateus 6, 25 e 34, Jesus vai falar sobre ansiedade. Portanto, eu lhes digo: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Filipenses 4:6 vai falar sobre a mente em paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Tem muita gente ansioso demasiadamente. Acredite que Deus ele cuida de nós, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Deus ele preenche todo o espaço. Deus ele preenche todo o tempo. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Bom, a maioria dessas patologias elas surgem justamente por preocupações futurísticas, situação em que nós não temos domínio. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a meia hora, uma hora, daqui a minutos. Então, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele vai fazer tudo por você. Glória a Deus. Bom, dentro de um aspecto psicológico, e levando agora mais para a questão teológica, no sentido desse tratamento da mente,
Bom, Paulo ele vai nos dar um antídoto mental e espiritual para que nós possamos combater a ansiedade. E o primeiro antídoto é a oração. O que a oração faz? Ela regula o foco e ativa áreas cerebrais associadas à calma, como o córtex cingulado interior. Segundo antídoto, súplica, é a liberação emocional do que está preso na mente. E também o terceiro antídoto, ele vai falar sobre a gratidão, ou seja, ela reprograma o cérebro para enxergar o que é positivo, diminuindo o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio justamente do estresse. Então nós temos aí oração, súplica e gratidão. O exercício dessas três práticas vai nos dar uma paz interior, vai nos dando a capacidade de podermos regular os nossos pensamentos. A oração e a gratidão não apenas aliviam emocionalmente, mas reorganizam neurologicamente a mente. Olha só que importante nós sabermos disso, né? Que nós temos todos esses aparatos em nossas mãos capazes de poder nos dar o suporte necessário a fim de que tenhamos uma mente tranquila. O terceiro subponto vai falar sobre os recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Exige o emprego da vontade, ou seja, a decisão de querer. Produz sentimentos elevados, por exemplo, como amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. Abundante sabedoria e correta direção. Veja bem que a palavra de Deus, ela vai nos trabalhando tanto a nossa área material quanto a nossa área espiritual. Leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia. A palavra de Deus, ela vai ocupar a tua mente e ela vai produzir em você, vai produzir em nós a capacidade de podermos termos uma mente inteiramente saudável. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele disse: vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir para Betânia. Jesus está nos ensinando que nós precisamos descansar. Cuidado com essa frenesia, cuidado com essa vida demasiadamente corrida. Nós não vivemos para trabalhar, né? Até tem acho que é o Maxwell, ele fala sobre essa questão da gestão do tempo das nossas ações, que quando nós somos novos, nós gastamos toda a nossa vida, aí a nossa saúde para trabalhar. E quando nós ficamos velhos, nós tomamos todo esse recurso que nós aglomeramos, né, que nós ganhamos aí quando éramos novos, investindo agora para que nós tenhamos saúde. Então, é um tanto paradoxal, né? Então, vamos viver a vida dentro de uma normalidade. O que der para fazer hoje, faça, né? Não fique entrando em crises existenciais porque não deu para fazer. Se não deu, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia está dizendo aqui. Então, porque não era o tempo de acontecer, deixa para amanhã. E se houver um amanhã, e essa for a vontade de Deus e for o tempo para acontecer, vai acontecer. Descansa em Deus. Glória a Deus. E vamos indo já para o último ponto da nossa lição, que vai falar sobre a batalha na arena dos pensamentos. Influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais.
Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Provérbios 4:23. Olha o que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É, o Descartes também ele vai falar isso logo após a Idade Média, né? Ali no surgimento do Iluminismo. Penso, logo existo. Mas a Bíblia já falava muito antes do que ele sobre essa questão do pensamento. Eu penso, logo esses pensamentos eles podem se tornar prática. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa mente. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram fins trágicos. Lutero disse que não posso evitar que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso evitar que façam ninhos. Então, olha só, aproveite, leia a palavra de Deus, esteja na escola bíblica dominical aprendendo mais sobre a palavra de Deus, que isso vai te dar poder para que você possa gestar melhor os pensamentos na sua mente, né? Os pensamentos que muitas vezes vai até de encontro à própria vida. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Letra A. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. Isso aqui é muito importante o professor deixar muito claro aos seus alunos. B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. C. Livrar-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Tem muita gente adoecendo pelos excessos de tela. D. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. E. Construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Bom, são cuidados que nós precisamos ter com a nossa mente e esses 5 pontos aqui são de suma importância para que haja uma reflexão para você aluno, para você professor, né? Cuide da sua mente, assim como você cuida do seu corpo, né? Toma banho, compra um bom creme, compra um bom perfume, compra um bom sabonete, né? Enfim, corta o cabelo, o corpo fica bonitinho, a mente da mesma forma ela precisa ser cuidada, ela precisa ser trabalhada. Concluindo a nossa lição, para viver um equilíbrio com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos 12, capítulo de número 12, versículo de número 2. Bom, nós encerramos aqui esta preciosa lição. Que Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe a nossa mente. Um conselho: ore pela sua mente. Você que é pai, ore pela mente dos seus filhos. Você que é filho, ore pela mente dos seus pais. Nós precisamos estarmos com as nossas mentes inteiramente purificadas, saradas e muito bem organizadas. E para isso, a palavra de Deus é o nosso suporte. Esteja na Escola Bíblica Dominical e aprenda mais sobre esse importante assunto. Deus abençoe, em nome de Jesus.